Amigo produtor rural, bem-vindo ao Planta Brasil e as histórias de quem faz história no campo. Hoje vamos falar sobre o sistema Roundup Red Plus, que é um programa de recomendações de manejo criado pela Monsanto e que usa o Roundup e outros produtos com diferentes modos de ação, associados às melhores práticas agronômicas, conhecimentos técnicos, científicos e tecnologias agrícolas disponíveis no mercado. Eficiência no manejo de sua cultura com proteção e produtividade. E hoje recebemos aqui a gerente de herbicidas da Monsanto, Mariana Bittencourt Amaral. Mariana, muito obrigado pela visita. Obrigada, Tobias. É um prazer estar aqui com vocês. A honra é nossa. A Mariana conhece muito sobre esse tema e vai ajudar a gente. Acompanhe comigo. A mato-competição sempre foi um fenômeno indesejável na agricultura. As plantas daninhas competem pelos nutrientes, água e luz que são necessários para o desenvolvimento da cultura principal, que tem destino comercial. Em Rio Verde, Goiás, o produtor rural e consultor agrícola Antônio Carlos Bernardes alerta para a necessidade do controle eficiente das plantas daninhas. O melhor jeito de controlar a erva daninha é antecipado, é fazer a dessecação antecipada, senão vão ter grandes problemas para frente. Principalmente em nossa região, que a bulva vai se tornar um grande problema, ainda não é tão grande, mas vai se tornar com certeza. O que a gente tem feito? Dessecação antecipada com o uso de glifosato com 2,4-D, né? E realmente tem que ser feito, senão vão ter grandes problemas para frente. O glifosato é usado para evitar a mato-competição e tem comprovada eficiência no manejo de plantas daninhas, no pré-plantio das culturas de verão e no manejo da cultura plantada na entre-safra para a formação de palha. De acordo com os experimentos da Embrapa Soja, em Londrina, no norte do Paraná, a boa palhada é aquela que cobre bem o solo. Nessas parcelas experimentais, os pesquisadores avaliam o volume da palhada formada por algumas dessas culturas. Nesta área, uma amostra da cobertura deixada pela lavoura do trigo. Agora, uma parcela com a resteva do milho, da aveia e da braquiária. Esse capim chega a produzir cerca de 12 toneladas de massa seca por hectare. Nesse ano, onde nós tivemos condições favoráveis ao desenvolvimento da braquiária aqui em Londrina, com boas chuvas e boas condições de temperatura, nós conseguimos produzir 12 toneladas de massa seca, cultivando ela em fevereiro e dessecando ela em início de setembro. Ou seja, essa quantidade de massa seca é suficiente não só para a produção de palhada, mas também poderia ter sido utilizada para pastejo e produção de carne ou leite, agregando valor de curto prazo, retorno de curto prazo ao sistema, juntamente aos benefícios de médio e longo prazo em termos de melhoria da qualidade do solo e de cobertura. Aí depois desseca ela para o próximo plantio de verão. Isso. Aí nós teríamos duas opções. Num sistema de curto de integração lavoura-pecuária, o produtor desseca essa braquiária depois de 4 a 5 meses e entra novamente com soja em uma situação de boa cobertura e boa estrutura de solo, como se pode ver aqui no experimento. Ou então, num sistema de integração lavoura-pecuária de ciclo longo, a braquiária poderia ficar por mais tempo, por mais 1 ou 2 anos, produzindo carne e ou leite, e aí sim se retornar com a agricultura. Esse sistema de longo ciclo geralmente é mais utilizado em regiões com vocação pecuária, como o noroeste do Paraná e as regiões produtoras de gado do Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. O manejo pré-plantio permite a entrada da plantadeira, que corta a palhada somente na linha da semeadura, revolvendo minimamente o solo, garantindo temperatura e umidade ideais para a germinação das sementes. Como em toda operação agrícola, o controle das plantas daninhas precisa ser feito com critério. Quem explica esse procedimento é o agrônomo Antônio Ferreira, gerente técnico de proteção de cultivos da Monsanto. Ao longo desses últimos anos, nós entendemos que o Brasil é um continente, né? E como um continente existem diferenças muito grandes entre a agricultura feita no sul e a agricultura feita no norte. Então, dessa forma, nós dividimos o que nós chamamos de sistemas agronômicos, né? Então, cada sistema agronômico é uma forma que a região ou que um grupo de agricultores adotou como forma de se fazer o cultivo de soja, de milho ou de algodão. Bom, entendendo que esses sistemas agronômicos são distintos, então o Roundup também ele se adapta a esses diferentes sistemas agronômicos dependendo da situação, né? Um exemplo, né? No sul é muito comum o plantio de trigo no inverno e o cultivo de soja no verão.
Então, para facilitar o manejo de plantas daninhas, é importante que o agricultor tenha em mente fazer esse bom manejo dentro da cultura do trigo, mesmo antes do plantio do trigo, onde o Roundup é um produto extremamente importante, o manejo das plantas daninhas dentro da cultura do trigo, para que o trigo consiga entregar o mais limpo possível para a soja. E aí sim, facilitando o controle de plantas daninhas dentro da cultura da soja. Um outro exemplo, no Cerrado, onde o agricultor não tem o cultivo de inverno, até pela própria falta de água. Então esse é um outro sistema agronômico. Então ele planta a soja, faz o manejo de plantas daninhas dentro da cultura da soja, onde o glifosato é um dos componentes de extrema relevância. Colhe essa soja vai entregar uma área limpa para o plantio do milho safrinha, né? Então esse também é um outro exemplo de onde a utilização do Roundup, né, tanto na soja, no manejo de plantas daninhas que antecede o milho safrinha, como também antes do trigo e dentro da soja no sistema no sul, na região sul do Brasil. Então, entendendo esses diferentes sistemas, não existe uma recomendação genérica, e sim uma recomendação específica, considerando cada sistema agronômico, né, para que o agricultor possa extrair o máximo possível os melhores benefícios, né, da tecnologia. Antônio Ferreira alerta para um problema crescente nas lavouras, a resistência de algumas populações de plantas daninhas aos herbicidas. A utilização de um único herbicida, sem outras práticas de controle alternativas, simplesmente já não é suficiente para proteger a produtividade e a rentabilidade ao longo prazo. A rotação de culturas é um dos pilares de sustentação do manejo de plantas daninhas eficiente, né? É onde o agricultor tem a oportunidade de fazer o manejo de plantas daninhas utilizando herbicidas com mecanismos de ação distintos, né? Então é uma das formas, é um dos componentes que auxiliam dentro do processo de manejo de plantas daninhas como um todo. Assim como o plantio direto, assim como o desenvolvimento de coberturas vegetais, né? Então esses são pilares que são fundamentais para o sucesso, porque isso nós já aprendemos ao longo dos anos, né, que quando o manejo de plantas daninhas está pautado única e exclusivamente no herbicida, a chance de você ter insucesso é muito grande. Então você precisa criar um ambiente propício, né, para que você consiga ao longo do ano fazer um manejo eficiente de plantas daninhas e assim você conseguir, o agricultor, né, conseguir ter o melhor resultado possível. O correto manejo das plantas daninhas não deve estar baseado apenas no uso de herbicida. Ele é uma das ferramentas do sistema Roundup Red Plus. As principais recomendações são: não deixar áreas em pousio, fazer rotação de culturas, plantar culturas de inverno de cobertura para a formação de palhada e que permitam utilizar herbicidas com diferentes mecanismos de ação, e utilizar os herbicidas com doses recomendadas em bula. Os aspectos que fizeram com que o agricultor adotasse rapidamente a soja R foi, primeiro, a eficiência do produto, né? Controlar folhas largas e folhas estreitas numa aplicação, a flexibilidade, onde ele pode aplicar mesmo em condições mais adversas, né? O que outros produtos têm maior dificuldade, e também o tempo, né? Tem maior tempo de aplicação que o agricultor tem para poder fazer esse controle de plantas daninhas dentro da cultura da soja, né? Então, basicamente essas três características é o que facilitaram e rapidamente o agricultor adotou, entendeu que isso era importante para ele e rapidamente adotou, né? O crescimento foi rápido em função desses aspectos, né? Além de fornecer ao agricultor o acesso gratuito às recomendações personalizadas via internet e por meio de um aplicativo, o sistema Roundup Red Plus conta com o programa Agricultores Acompanhados, que é uma iniciativa que promete o acompanhamento técnico de agricultores em todas as regiões do Brasil. E sendo acompanhados, eles sentem mais seguros, né? Eles sentem mais segurança e qualquer problema que ele tenha, ele chama a nossa equipe. E com isso a gente pode, não seja aqui ou outra região, e o exemplo dele serve para outra região. Então, por isso que esse acompanhamento de produtores acompanhados é muito bom. Hoje nós temos mapeado um conjunto relativamente grande de agricultores e que hoje fazem o manejo de plantas daninhas de uma forma mais adequada, né? Lógico que nós estamos aprendendo, isso foi um projeto inicial e que hoje tomou um corpo bastante grande, tem uma visibilidade bastante grande, inclusive hoje dentro da empresa, e outras empresas entendem que tem um valor muito grande porque é uma forma de acompanhar, entender e fazer a recomendação correta para que o agricultor possa fazer a coisa da maneira certa, né? E principalmente sem prejuízo em termos de produtividade, né? Então foi basicamente esse o conceito do projeto Agricultores Acompanhados. Outra ferramenta interessante é a Academia Roundup Red Plus.
Trata-se de um programa de treinamento voltado exclusivamente para os distribuidores e revendas, participantes dos programas de marketing Monsanto. São 9 módulos com diversos temas para fortalecer e reforçar o conhecimento sobre o correto controle das plantas daninhas e, dessa forma, obter orientação de qualidade para implementar na lavoura. Muito bom, hein? Quanta riqueza de informação. Ô, Mariana, diante disso, né? Qual ou quais as principais recomendações que você pode deixar para o amigo produtor aqui para o controle eficiente das invasoras ou das daninhas? Sim, Tobias. É muito importante se atentar a cada situação, analisar bem o nível de infestação, o tipo de erva que está ali presente e o tamanho, o estágio de cada erva. Além das condições climáticas, então, para ter uma recomendação específica para cada área. E o nosso sistema Roundup Red Plus promove isso. Você consegue ter esse apoio para a melhor recomendação. Uhum. E como é que é a recomendação para o melhor uso, o melhor resultado do glifosato? Cada caso é um caso, então tem que fazer uma análise prévia da área, exatamente vendo esses aspectos que eu acabei de mencionar. E nós temos diferentes formas de aplicar o glifosato, né? Por exemplo, no sul nós temos a oportunidade de fazer uma dessecação antecipada, até porque existe a prática de coberturas de inverno, então se permite fazer isso. Já nos cerrados, a dessecação fica mais aproximada da época do plantio. Uhum. Na pós-cultura, sempre tem que atentar às condições climáticas e também aos equipamentos de aplicação para extrair o melhor do produto. Muito bom. Mariana, e como é que se enxerga atualmente o cenário de resistência das plantas daninhas a esses diferentes mecanismos de ação dos herbicidas? Sim, a preocupação com as resistências ela é crescente tanto no Brasil quanto no mundo. As plantas daninhas elas têm uma capacidade de selecionar para serem resistentes a diferentes modos de ação de herbicidas. O que a gente propõe é que se faça uma rotação desses mecanismos de ação de cada herbicida para dificultar e inibir essa seleção de resistência. Uhum. Isso tem tirado o sono de muitos pesquisadores, né, essa resistência? A gente trabalha para desvendar os mistérios da resistência, que é uma biologia mesmo, mas nós temos alternativas para prevenir isto, que é exatamente a rotação dos mecanismos de ação e boas práticas agronômicas. Com manejo integrado, a gente consegue ter bastante resultado, garantir uma colheita satisfatória e a produtividade. Uhum. E com isso, a gente pode chegar à conclusão, Mariana, que em se tratando de infestantes, invasoras ou ervas daninhas, o melhor trabalho é a prevenção, é começar no limpo, a cultura principal. A prevenção é um cenário ideal. A gente pode sim, Tobias, trabalhar nesse sentido, porque é mais fácil prevenir e tratar do problema do que deixar lá para frente e ter plantas daninhas maiores ou ter um problema até de resistência em sua área. Aí o custo de manejo vai ser maior ainda e talvez a sua produtividade seja penalizada. Então, quer dizer, quando a gente faz a prevenção, a gente está reduzindo o custo também. Estamos reduzindo o custo em cada situação e também protegendo a nossa agricultura, protegendo o nosso solo também e favorecendo as nossas tecnologias. E quem quiser informação à distância, está aí a internet à disposição do amigo produtor, né, Mariana? Sim, estamos trabalhando agora com o site Roundup Red Plus, onde o agricultor ou as pessoas no campo possam acessar e ter as recomendações adequadas para esse manejo. Muito bom. Mariana, olha, muito obrigado então pelas suas informações, pelos seus esclarecimentos. E só lembrando o amigo produtor que com relação à erva daninha, a gente não pode dar moleza, né? Não podemos dar moleza, temos que controlar. Muito obrigado. Sim. É isso aí, gente. Vamos controlar as plantas daninhas com esse conjunto de boas práticas agronômicas, que aí sim o resultado aparece na produtividade e na redução do custo. Esse é o Planta Brasil, com as histórias de quem faz história no campo. Um abraço para todo mundo e até o nosso próximo encontro.